Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouco sobre custos de vida na Espanha e fazer um comparativo entre as cidades de Barcelona e Santiago de Compostela. Bom, eu moro em Barcelona, a Nath mora em Santiago de Compostela há mais ou menos 3 anos e meio. E a gente escolheu vir morar aqui na Espanha principalmente pela qualidade de vida que a gente tem aqui. Então, o sistema público de saúde funciona muito bem, o transporte funciona bem e principalmente é muito seguro morar aqui na Espanha. E todos esses fatores pesam na decisão da gente vir morar Aqui na Espanha. Bom, a primeira coisa que eu levei em consideração, né, quando eu pensei em vir morar aqui, era o custo do aluguel na cidade onde eu ia morar. Então, Santiago de Compostela é uma cidade pequena, que tem mais ou menos 100 mil habitantes, e eu comecei a buscar apartamentos, né, num site chamado Idealista e também num site que chama Fotocasa. Esses dois sites eles são muito utilizados aqui na Espanha para você conseguir ver as opções de aluguel disponível. E desde o Brasil eu já comecei a buscar então apartamento. Quando eu cheguei na cidade, quando eu cheguei em Santiago de Compostela, eu já tinha apartamentos em vista para poder estar visitando e decidir qual era o lugar que eu ia morar. Como a cidade é uma cidade pequena, é uma cidade universitária, existem épocas do ano que o aluguel ele vai estar com menos ofertas, né, devido à chegada dos estudantes, e em épocas do ano que os estudantes estão migrando para fora de Santiago. Então, isso também pesa muito em relação ao preço do aluguel. Por ser uma cidade pequena, o aluguel não varia muito dentro, né, da cidade, do centro da cidade. Então, mais ou menos entre 450 euros e 600 euros, a gente consegue alugar um apartamento digno, né, que tenha 2 quartos e que não seja um apartamento de estudante. Também tem isso, né? Existem muitos aluguéis que eles são específicos para estudantes e alguns apartamentos que eles são mais novos, os proprietários eles não alugam para estudantes. Então, se você tem um contrato de trabalho, se você tem como comprovar que você vai pagar esse aluguel, você consegue então entrar na frente, né, das pessoas que são estudantes e que querem compartilhar apartamento. Bom, Barcelona já é um pouco maior, são aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Então, como é uma cidade muito turística, os aluguéis são um pouco mais caros. É importante a gente ter em mente que o salário mínimo na Espanha é 950 euros e a média, mais ou menos, de aluguel de um apartamento mobiliado para 2 pessoas tá na faixa de 1.000 euros. Mas se você quer vir alugar um quarto só, se você está vindo para estudar e você quer alugar um quarto como se fosse em república, você pode pagar 300, 400 euros por mês e alugar o quarto dentro de um apartamento que moram outras pessoas. Uma outra coisa que pesa bastante no valor do aluguel é o bairro onde está localizado o apartamento. Então, existem alguns bairros mais pops, que é, por exemplo, Grácia, que é um bairro super caro, é um bairro muito boêmio, então muitos jovens buscam esse bairro para morar, então lá costuma ser mais caro. Tem a Barceloneta, que é super turístico, então também costuma ser um pouco mais caro, mas também tem os bairros mais periféricos, que o valor do aluguel, você consegue encontrar aluguel mais ou menos por 700 euros por mês. Então, se a gente comparar as duas cidades, né, em Santiago de Compostela, a gente consegue alugar entre 450 euros e 600 euros um apartamento, e em Barcelona isso gira em torno de 1.000 euros, então seria quase o dobro. Uma coisa que a gente sofreu quando a gente chegou aqui em Barcelona, como a demanda é muito grande, né? Tem muita gente procurando apartamento para pouco apartamento, então tem mais pessoas procurando apartamento do que a disponibilidade, né, de aluguéis. A gente sofreu bastante porque tinha muita gente que já chegava para ver um apartamento, já dava um sinal e já garantia, já reservava o apartamento para ele. Então, assim, a gente gostou de vários apartamentos, mas o proprietário não escolheu a gente porque tinha outras pessoas, sei lá, com perfil que ele gostava mais. Então, a gente passou por isso, é bom ter isso em mente também, se você tá pensando em vir pra cá, pra Barcelona. E esse perfil também ele é muito determinado se você tem algum animal de estimação. Então, alguns apartamentos eles não permitem que você tenha um animal de estimação, ou que você tenha que pagar algum seguro extra, ou que esse animal, né, custe um valor a mais no aluguel. Então, tudo vai depender do contrato, da imobiliária e do proprietário. Fatores que pesam no valor do aluguel: o bairro, né? Então a localização, se o apartamento já está mobiliado ou não. No nosso caso, a gente optou por alugar um apartamento completamente mobiliado, tem até utensílio de cozinha no nosso apartamento, então tem prato, panela, tem tudo. A gente já entrou no apartamento para viver, não precisou comprar nada, então isso também aumenta um pouco o valor do aluguel.
o número de quartos. Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração, no meu caso, por exemplo, eu procurei apartamentos quando eu estava no Brasil, mas eu não fechei contrato com nenhum, porque eu preferi chegar na cidade, visitar os apartamentos e saber que aquele apartamento realmente existia. Porque existem algumas fraudes, né? A gente sabe que no Brasil, principalmente, existe muita gente que tentando dar fraude ou calote em você, e existem muitos casos de pessoas que alugaram um apartamento para pegar a chave depois, ou o apartamento não existia. Então eu preferi chegar na cidade, né, ficar hospedada num outro lugar, ter um tempo ali para poder visitar todos os apartamentos que eu tinha gostado da lista e saber que aquele apartamento realmente ele existia e que ele estava disponível para alugar. Bom, uma outra coisa importante é que, pelo menos em Barcelona, eles cobram, a imobiliária cobra o valor de um mês de aluguel como comissão, e você tem que pagar o mês atual, né, que você vai entrar no apartamento, e mais um mês de caução, então, que eles te devolvem depois. Quando você sai do apartamento, eles te devolvem. Então, você já tem que vir preparado para pagar 3 meses de aluguel em uma tacada só. Vou compartilhar com vocês uma experiência que a gente viveu. A gente encontrou um apartamento super legal, mobiliado, era de acordo, tava na localização que a gente queria. Então tinha tudo que a gente queria, tava aquela coisa de tava bom demais pra ser verdade, sabe? E a gente foi visitar o apartamento e a pessoa falou que, na verdade, ela não era a proprietária do apartamento, ela estava representando a proprietária do apartamento. E que, na verdade, a gente tinha que pagar um mês de aluguel. No valor do aluguel era muito mais barato do que o normal, então a faixa de preço, isso é importante você pesquisar antes. Se a faixa de preço para aquele perfil de apartamento tá, 800 euros por mês e o apartamento tava 400, já tem que desconfiar. Então era um apartamento muito mais barato do que o normal para aquele lugar e para aquele padrão. E ela tava pedindo coisas estranhas, assim, para depositar 5 meses, que a proprietária tava com urgência em alugar. Então, quando a história começa a ficar muito estranha, assim, a proprietária tinha muita urgência, ela não morava aqui. Enfim, você tem que desconfiar, porque aqui tem muita fraude. Bom, em relação às contas fixas da casa, a gente tem a conta de gás, luz, internet e água. A conta de água e a conta de gás, ela vem a cada 2 meses, e a internet e a luz vem todos os meses. Então isso vai variar, cada mês você vai ter uma conta, né, diferente para poder pagar. No meu caso, que moro sozinha, o somatório dessas contas dá mais ou menos 150 euros, né? E eu acho que isso não vai variar muito dependendo da cidade que você está morando na Espanha. A gente gasta mais ou menos a mesma coisa, nós somos 2 e a gente gasta mais ou menos 150 euros também por mês, no total, né? Então você tem que levar em consideração que se você está vindo sozinho, né, ou se você está vindo com um marido ou com a sua esposa, o valor não vai mudar muito. O que vai acontecer é que você vai poder dividir esses custos, né, ao longo do mês com outra pessoa. Então morando sozinho acaba ficando um pouco mais pesado. Mas se você optar por alugar um quarto, isso tá tudo incluído no valor do aluguel. Então você vai pagar 400, no caso de Barcelona, 400 euros por mês para alugar um quarto, mas já tá incluído todas essas contas. E também uma coisa importante para falar é que na Espanha a gente não tem o custo do condomínio. Normalmente esse custo está incluído no valor do aluguel, e também porque aqui não é comum ter porteiro. Não existe, como no Brasil, né, um serviço de 24 horas de portaria, garagem. Quase sempre os apartamentos eles não têm garagem. Você tem que alugar uma garagem fora do seu prédio, e isso também é ser pago à parte. No caso de Santiago de Compostela, uma garagem ela vai custar entre 40 e 50 euros por mês. No nosso caso, a gente paga 80 euros por mês para estacionar o carro numa vaga que é fora do nosso prédio, porque a maioria dos prédios são antigos, então a maioria dos prédios não tem estacionamento, então a gente tem que andar mais ou menos 2 quarteirões para deixar o nosso carro, mas a gente paga 80 euros numa vaga que é pequena. A gente tem um Mini, né, um carro super pequeno, então a gente paga 80 euros, mas o normal é 100, 120 euros por mês para você estacionar o carro. Bom, um outro custo que a gente tem que levar em consideração, né, é o custo com o supermercado. Mais ou menos dentro da Espanha esse preço ele não vai variar muito. Existe um mercado aqui muito famoso que é o Mercadona, que eu acho que todo mundo que conhece gosta muito dos produtos. E pra mim, que moro sozinha, eu gasto entre 200 e 250 euros por mês com alimentação. Lembrando que eu sou carnívora, então eu gasto mais com, né, consumindo carne, que tem também um preço mais alto aqui. Bom, nós somos em 2 e nós 2 somos vegetarianos, então esse preço é um pouco mais baixo. A gente gasta, em média, 350 euros por mês com alimentação. Pensando que a gente come todas as 3 refeições em casa, todos os dias, menos nos finais de semana, que a gente gosta de sair para comer fora.
E, bom, esse é um outro custo que pra gente pesa bastante, porque a gente gosta bastante de sair. Então, a gente costuma gastar em restaurante, barzinho, por fim de semana, na faixa de 80 euros. Bom, o sistema público de transporte de Barcelona funciona muito bem. O metrô é muito bem comunicado, ele liga todos os pontos da cidade e é muito barato. Você pode comprar o ticket individual, que custa mais ou menos 2 euros por trajeto, ou você pode comprar, no meu caso, eu compro um ticket que são 10 viagens, e aí e custa 11,40, então cada viagem fica um e pouquinho. E nesse mesmo ticket, nesse mesmo trajeto, você pode sair do metrô e pegar um ônibus sem pagar nada mais. Então, funciona super bem. Se você quiser morar aqui sem carro, você pode tranquilamente. No nosso caso, a gente vai trabalhar de carro todos os dias, porque a gente trabalha num município que não pertence a Barcelona, né, fora de Barcelona. E a gente paga 1,50 o litro da gasolina, mas existem postos de gasolina low cost, que custa mais ou menos 1,20 o litro da gasolina, então vale a pena. Bom, no caso de Santiago de Compostela, como é uma cidade bem pequena, né, existem muitas rotas que você consegue fazer andando. Eu, por exemplo, moro perto do trabalho, consigo fazer esse trajeto andando, então eu não tenho gasto, né, de locomoção com ônibus. O preço da gasolina também é bem parecido, então mais ou menos entre 1,30 e 1,50 o litro. E não existe a opção de metrô na cidade de Santiago de Compostela. A única opção que existe é trem, que você consegue se locomover dentro da comunidade autônoma da Galícia. Então, claro, cada bilhete de trem vai depender da distância que você vai querer percorrer, né, entre uma cidade e outra. Mas, basicamente, você consegue fazer muitas coisas andando, né, ou com ônibus, que custa 1 euro. Uma outra coisa legal em Barcelona é que existem muitos transportes alternativos. Então, a prefeitura disponibiliza várias bicicletas que você paga 50 euros por ano. E aí você pode andar até 30 minutos, você pode usar a bicicleta sem pagar nada a mais do que esses 50 euros por ano. E existem patinetes também que você pode alugar por minuto, motos que você também paga por minuto. Então, tem muitas outras opções de transportes alternativos. E uma coisa importante a falar em relação a esses transportes alternativos é que, por exemplo, na bicicleta, né, isso não existe, essa opção não existe em Santiago de Compostela, principalmente porque a cidade ela tem muita rua de subida. Então, para você conseguir andar de bicicleta numa cidade assim, realmente é bastante complicado. E também levando em consideração que no inverno, né, a gente tem muita chuva e isso também dificultaria muito o uso desse transporte. Bom, então fazendo um compilado em relação ao custo de vida, né? A gente somaria o aluguel, as contas da casa, a garagem, as compras do supermercado, as saídas, e eu diria que mais ou menos em torno de 1.000 euros por mês para uma pessoa morando em Santiago de Compostela. Bom, nós somos dois, então o custo mensal para viver em Barcelona é mais ou menos 2.000 euros, contando com todas essas contas. Bom, então levando em consideração todas as informações que a gente passou aqui, a gente também tem que pensar que Santiago de Compostela é uma cidade bem pequenininha, né? E Barcelona é uma grande cidade, então o custo de vida vai variar e também porque morando sozinho ou morando com uma outra pessoa, você consegue dividir as contas da casa. E se essa informação foi útil para você, a gente queria que vocês curtissem o vídeo, comentassem, também seguissem a gente nas redes sociais, que é o @europeus, e lá a gente mostra muito do nosso dia a dia, né? E mostrando mais em tempo real o que acontece na nossa vida. Trajeto de metrô. Bom, nos próximos vídeos a gente vai falar outros prós e contras de morar em Santiago ou em Barcelona. Tem o clima, que é muito diferente entre as duas cidades. Então, se você tá curtindo o nosso canal, deixa aí no seu comentário, conta a sua experiência aqui na Espanha pra gente, que a gente vai gostar de compartilhar com vocês. É isso então, até o próximo!